Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho. Bom, parece que saímos na tela aqui, mas está tudo bem. Nós estamos nos bastidores. Pronto, voltamos. Então vamos reiniciar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Rogamos ao nosso Mestre Jesus nos abençoe, que possamos até o final estarmos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor, para conversarmos um pouco mais sobre a educação à luz da doutrina espírita. Já conosco, aqui na tela, o nosso Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo. Muita paz, gratidão a todos. O Wilson já está aí conosco. Que Jesus nos abençoe. Marcos Tavares aí nos bastidores. E que possamos, mais uma vez, estarmos aqui com inspiração divina. Se Deus quiser, é isso aí. E você pode fazer como o nosso querido Wilson, lá de Recife, Pernambuco. Você pode enviar agora a sua mensagem, pode fazer a sua pergunta ligada aí à educação e à doutrina espírita, que nós estaremos aqui compartilhando isso com você. Está correndo aí o letreiro no nosso vídeo, aí no pé do vídeo, e você já viu que o nosso tema vai dar continuidade ao programa passado, porque nós estamos falando dos 3 critérios da educação moral: a educação com amor, a educação com exemplo e a educação com experiência própria. Nós exploramos mais, na semana passada, a educação com amor, que é o primeiro critério da educação moral e que nós precisamos levar para as escolas, como é o caso do projeto que nós temos apresentado, que é o projeto Escola do Sentimento, ok? Muito bem. Então, Ronaldo, vamos dar continuidade a esse nosso bate-papo sobre esses critérios da educação moral. Deixo com você para dar esse pontapé inicial. Pois é, Marco, mais uma vez eu fiquei pensando, poxa, amor, exemplo e experiência. Então vamos reforçar o amor. E até porque no seu livro você inicia, né, com Jesus, o Mestre, amai-vos uns aos outros. E depois vem Pestalozzi, o pai da educação. O amor é o eterno fundamento da educação. Parece repetitivo, mas em educação é assim mesmo. Nós temos que estar sempre voltando para aprendermos e reaprendermos cada vez mais. Por quê? É um reforço que nós estamos fazendo nesse trabalho de reconstrução em relação à educação. Mas aí fica a pergunta, mais uma vez, de que amor, Marcos? Nós estamos falando nesse sentido, desse amor na educação. Mais uma vez, parece que eu tenho que usar de amor, pelo amor de Deus, eu estou ali para dar conteúdo, eu estou ali para trabalhar os alunos, eu não tenho que ficar preocupado se o aluno está assim, eu não tenho que estar preocupado com a vida do aluno, tenho que estar preocupado com os conteúdos que eu preciso colocar e pronto.
Então, de que amor é esse? Quem ama educa. Já ouvi falar nele, Samitiba, aliás, a gente fala muito bem, mas amor na educação, me perdoe, mas não estou ali para isso, não. Pois é. O educador, a educadora que pensam assim, só desconhecem o que seja um amor. Por isso fazem essa confusão. Porque nós estamos falando de sentimento. Então, educação com amor. Então, vamos ler educação com sentimento. Pronto? Então, isso já esclarece. Né? Sentimento. O que nós estamos dizendo? Que para educar, precisa ter sentimento. Ora, o sentimento liga a pessoa com as pessoas. É o sentimento que liga os seres humanos com os seres humanos. Então, não dá para dizer que eu estou na escola só para passar conteúdo, que eu só tenho que trabalhar aquilo que é da minha disciplina curricular, que eu não tenho nada a ver com a vida do educando. Tem. Porque o educando, apesar de ser criança, apesar de ser um adolescente, é um ser humano que está na fase da infância. Aliás, nós adultos já passamos pela infância, pela pré-adolescência, pela adolescência, pela juventude, pela madureza, nós já passamos sobre tudo isso. Então, não podemos esquecer que, mesmo lá na infância, nós éramos seres humanos. Então, a criança de hoje que está lá na escola também é um ser humano. Seres humanos possuem sentimento, emoções. Seres humanos possuem uma psicologia. Ora, então, eu não posso simplesmente entrar na escola, bater o meu ponto, ir para a sala de aula, despejar o conteúdo, conforme está lá na programação, sair e continuar a minha burocracia. Aí eu não sou um verdadeiro educador, porque estará faltando justamente esse amor, estará faltando esse sentimento, a disposição afetiva. Primeiro, de gostar de estar na escola. Segundo, de gostar de estar com os alunos. E terceiro, de gostar da educação. Ora, tudo isso envolve, então, sentimento. Então, quando nós falamos que educar é amar, que o amor é a essência, é o fundamento da educação, que o primeiro critério da educação moral é o amor, nós estamos nos referindo justamente ao sentimento que está faltando, infelizmente. Ou, se quisermos trocar a palavra sentimento, não tem problema. Vamos utilizar a palavra humanização. Não tem problema nenhum. Palavras diferentes, mas para falar da mesma coisa. E se nós estamos tendo graves problemas nas escolas, com as novas gerações, e isso está se espalhando pela sociedade, é porque nós deixamos de lado a humanização, o sentimento, o amor no trabalho educacional. E é por isso que estamos enfrentando tantos problemas na nossa sociedade. Então é isso. Amor é igual a sentimento, disposição afetiva, né? O trabalho humano de pessoas com pessoas que formam a escola. Esse é o nosso entendimento, Ronaldo. Não, está bem explicado. E você tocou no ponto que eu gostaria que você reforçasse. Humanização. Seria também essa palavra que está esquecida no nosso meio. Aliás, o amor, humanização, como queiram, em qualquer profissão, não necessariamente na educação. Nós estamos tocando na educação, e eu gostaria que você reforçasse isso, Marco, porque é através da educação, já falamos aqui inúmeras vezes, que o ser humano, que a humanidade dará saltos. Da educação, na sua complexidade como um todo. Porque quando se fala em educação, nós estamos falando da instrução, do cognitivo, desse desenvolvimento do intelecto, mas também do sentimento, da afetividade, das nossas habilidades, uns com os outros, cooperação, fraternidade. Então, eu gostaria que você falasse sobre esse aspecto, por favor. É a educação que transforma as pessoas, que transforma os indivíduos.
As pessoas transformadas pela educação é que transformarão a humanidade. Mas a educação, para cumprir a sua missão, para atingir as suas finalidades, precisa da humanização. Tem que ser uma educação humanizada. Eu vou repetir aqui o que já falei em outros programas, trazendo aqui o grande educador português José Pacheco, quando ele diz que a escola são pessoas. Olha que frase maravilhosa, frase curta, mas extremamente profunda. A escola são pessoas. Vamos agora ampliar isso e vamos dizer também, a família são pessoas. A empresa são pessoas. Sempre assim. Ora, pessoas são seres humanos. Então, nós temos que falar de humanização, porque, infelizmente, a insensibilidade e a indiferença têm prevalecido. E você falou bem, não apenas na escola, não apenas dentro da educação propriamente dita, mas em todos os setores da nossa humanidade nós temos visto que falta humanização. Tanto que nós estamos vendo aí muito preconceito, muita discriminação, muita violência. Tudo isso nós estamos assistindo na nossa sociedade por falta dessa humanização. Mas é claro que alguém vai chegar e vai dizer assim, olha só, você está sendo redundante. Nós somos seres humanos, vai falar de humanização? Não é óbvio. Teoricamente, pode parecer óbvio, mas a questão é na prática. E na prática, nós estamos muito longe da colocação de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Esse é um aprendizado que a educação tem que trabalhar. Ou seja, a educação precisa me trabalhar para que eu aprenda a amar os outros. Mas para que eu consiga amar os outros, eu também tenho que me amar. Mas calma, não confundamos isso em ser egoísta. Ser egoísta não é se amar. Muito pelo contrário, porque o egoísmo só vai trazer problemas. Se amar é se reconhecer como filho de Deus. Se amar é se reconhecer como espírito em evolução. Então, se amar é se trabalhar para ser cada vez mais virtuoso, mais bondoso, mais fraterno, mais solidário. Ou seja, se amar é se humanizar. Porque aí você humanizado, aí você consegue se colocar no lugar do outro. Aí você consegue também ser resiliente, ou seja, que saber enfrentar as dificuldades da existência humana e, mesmo assim, seguir em frente, mostrando a sua fé, a sua confiança nos desígnios divinos. Tudo isso faz parte da educação, para que, então, possamos realmente estarmos uns com os outros e conseguirmos nos amar. Então, trabalharmos a humanização é fundamental, porque enquanto nós não fizermos isso, como, aliás, nós temos assistido a cenas aqui na nossa vida, até a criança nos atropela, passa por cima, por causa do egoísmo, da indiferença, da insensibilidade, da falta de humanização, ao ponto de ele olhar alguém diferente dele e considerar que ele nem é ser humano. Como pode uma coisa dessas? Então, realmente, humanização é um tema urgente, muito importante e que precisa ser trabalhado na educação. Você toca aqui no seu livro uma parte importante. Eu vou ler só esse pedaço, essa parte, porque me remontou agora um pouco às escolas que nós visitamos por esse Brasil aí, que parecem mais, vou usar até uma palavra um pouco forte, mas presídios, com grades. Você sabe o que eu estou falando, Marcos? Então você fala uma coisa aqui que me remontou a isso. E olha que nós ficamos chocados com muitas escolas por aí. Você sabe disso. Frias. E eu sei que você está entendendo e você vai chegar lá. Mas você coloca aqui, ó, que na verdade, que é na parte do entendimento onde Maria Montessori coloca assim. É de Maria Montessori. No capítulo 4, que é do amor. A capacidade da criança de observar de modo vivo e minucioso
os aspectos do ambiente que, para nós adultos, já não têm mais vida e são totalmente insignificantes. É certamente uma forma de amor. Não será, talvez, uma característica do amor, a sensibilidade que nos faz notar, num ser coisas que os outros não veem e registrar particularidades que os outros não sabem valorizar ou descobrir, qualidades especiais que parecem ocultas e que só o amor é capaz de revelar. A inteligência da criança lhe revela o invisível, pois ela observa com amor e nunca com indiferença. Essa absorção ativa, ardente, minuciosa e constante no amor é uma característica da infância, no caso, a criança. E aí eu lembro da escola, porque nós percebemos nas crianças, e hoje eu percebia também na faculdade, nas escolas que eu trabalhei, aquele olhar perdido, sabe? Aquela coisa de o que eu estou fazendo aqui. E às vezes eu perguntava a algumas crianças. E elas falavam, porque minha mãe me obrigou. Eu tenho que vir à escola. Mas você tem que vir à escola para estudar, não é isso? Não é, tio, mas sei. Por que eu tenho que aprender tudo isso? Então, aqueles questionamentos. E o espaço em si, quando era a hora do recreio, que elas saíam, é aquela coisa, como se fosse a fuga, não é para a rua, mas para o próprio estabelecimento ali dentro. Elas corriam e tal. Olha só, aí você, olha, pode correr. Aí, tá vendo? A gente não pode correr, não é o correr como vocês estão fazendo. Porque, olha só, aí você tem que. Não é uma coisa direcionada, é um entra e sai, acordo, turbo, vou para a escola, e a hora da prova é o dia disso, e a hora da merenda. E aí, Marcos? Estruturação é essa, como ela está dizendo aqui, a sensibilidade de estarmos ligados a isso. E aí vem uma outra questão, que não é só as crianças. Nós, educadores, nós, professores, também estamos saturados, enjaulados, presos, sentindo também, quando não amordaçados, apesar de não estar, com as algemas e não estando. É essa a sensação. Então, vem os estresses, as ansiedades, o esgotamento físico, mental, e por aí vai. Bom, Ronaldo, como você fez a leitura aí do texto que pertence a Maria Montessori, eu vou começar falando um pouquinho sobre ela. Maria Montessori, grande educadora italiana, que, na verdade, não era educadora. Maria Montessori foi uma pioneira na Itália, porque ela foi a primeira mulher, em pleno século XIX, a entrar para a universidade e se formar como médica. Foi a primeira médica, né, mulher da Itália. Tá? Só que ela foi impedida de exercer a medicina por ser mulher. Porque não se admitia, na época, que a mulher pudesse examinar um homem. Então, o que ela fez? Formada, ela começou a estudar o que, na época, se intitulava as chamadas crianças excepcionais ou crianças retardadas. E ela começou a fazer estudos científicos, médicos, sobre essas crianças. E ela percebeu que as crianças tinham um potencial. E ela resolveu, então, ampliar a sua pesquisa. E aí é que ela começou a entrar na área da educação, porque ela era assim, bom, na época, né, separava-se as crianças normais e as crianças não normais. Né? E ela se perguntou, será que se eu pegar os métodos, as atividades que são feitas normalmente com as crianças das escolas e aplicar para essas crianças excepcionais aqui, será que vai dar certo? Como será que elas vão responder a isso? Como ela tinha formação científica como médica, ela fez uma pesquisa maravilhosa, metodológica mesmo. E ela mergulhou nesse universo, então, das atividades educacionais, da metodologia da didática, trabalhando com essas crianças que tinham transtornos. E aí, então, ela não apenas criou um método, mas como ela também lançou uma nova visão sobre a criança.
E aí, então, ela começa, dentro do seu método, perceber que era a nossa Rosane, um abraço a você, Rosane, e o nosso Wilson também. Então, ela percebeu que podia trabalhar com qualquer criança, mas que a metodologia que se aplicava na época estava totalmente equivocada. Então, a Maria Montessori criou uma nova metodologia. Ela criou novas atividades, técnicas, uma coisa impressionante. Tudo adaptado à criança, o que não acontecia. Porque as crianças viviam no mundo adulto, dentro da escola. E ela inverteu a situação e aí lançou a Casa del Bambini, que significa Casa da Criança, é uma escola, e ela nunca mais abandonou a educação. E ela era chamada de tia. E na medida que, né, a idade dela avançou, ela começou a ser chamada de vovó. A nossa avó Montessori. E ela trabalhou incansavelmente, enfrentou o nazismo e o fascismo, porque ela passou pela Segunda Guerra Mundial, teve que abandonar a Itália, mas não deixou de continuar a trabalhar, depois ela retorna no final da guerra. Então, a Maria Montessori tem uma vida exemplar, deixou livros escritos. O problema é que a maioria das pessoas só conhece o método montessoriano. Só se fala nisso. Mas acontece que existe toda uma filosofia por trás desse método. Existe toda uma nova visão sobre a educação e sobre o ser humano que está lá na infância. E a Montessori trabalhou muito essa questão, então, da humanização, essa questão do sentimento. Ela teve ligações também, teve base, né, também, ali com Pestalozzi, que a antecedeu. Ela fez parte do movimento das escolas novas, ali no final do século XIX e início do século XX. Há uma foto, inclusive, da reunião dos escolanovistas, educadores da Alemanha, da França, da Bélgica, da Suíça, etc. E a Maria Montessori está na foto, né, porque ela participou também do Congresso das Escolas Novas, ou Escolas Ativas, ou Escolas Democráticas, como elas são conhecidas. Então, e ela mostrou para o mundo, ela mostrou para nós, olha, tem que tocar o coraçãozinho, tem que sentar junto. A sala de aula tem que ser toda adaptada para a criança. E se você tocar o coração dela, se você trabalhar na área sentimento, ela desabrocha. Mesmo que ela tenha transtornos, mesmo que ela tenha algum tipo de síndrome, porque a capacidade está ali na alma. Então, a Montessori foi muito importante nesse aspecto, assim como outros educadores. Só que parece, Ronaldo, que nós esquecemos de tudo isso. Aí de Montessori só se fala da metodologia. As cadeirinhas, os cubos de madeira, não sei o quê. Toda escola montessoriana repete a mesma coisa. Parece que é uma cópia uma da outra. Está todo mundo ligado ao método, só isso. Mas o método pelo método não vai humanizar, não vai tocar o sentimento. E aí o que acontece? O nosso sistema escolar, de uma forma geral, ele não obedece nada dessas coisas. Ele obedece à escolarização por idade, à seriação, às provas de avaliação, às notas, e vai por aí afora. E você colocou bem. Nós não estamos assistindo apenas os educandos engessados, algemados, mas também os educadores, professores e professoras. A maioria não consegue sair desse sistema, ou se entrega ao sistema e chuta o balde, ou vai levando. Mas eu contei um pouquinho da história da Maria Montessori para mostrar que ela não se curvou ao sistema. Ela brigou. E para quem não sabe, a Maria Montessori discutiu diretamente com Mussolini. Porque o Mussolini disse a ela que queria fazer das Casa del Bambini um modelo para a educação italiana. Bom, ela falou, ótimo, que beleza, né? Só que, na sequência, ele disse que, né, as escolas teriam que, a partir daquele momento, pertencendo ao governo, teriam que obedecer às diretrizes fascistas. A Maria Montessori brigou com ele.
brigou com o ministro da Educação, se retirou e disse que só se fosse por cima do cadáver dela, para transformar as escolas dela a partir daquele nível do fascismo e do nazismo. E ela fez diferente, fez a diferença e hoje ela é conhecida no mundo todo. Então, vamos fazer um apelo aqui às professoras e aos professores. Não se entreguem à mesmice. Não se entreguem ao sistema. Não se sintam algemados. Ronaldo, você colocou muito bem. Eles se sentem algemados, mas não estão algemados. Há a legislação, né, que nos oferece a oportunidade de trabalhar de forma diferente. E nós podemos fazer uma escola diferente. Agora, temos que ter a coragem de fazer isso e começarmos a trabalhar a humanização, o sentimento, o amor, uma nova dinâmica para termos uma nova escola. É isso que está precisando. E você coloca aqui, ó, e se a vida é amor, por que insistimos numa escola fria, mecânica, e num ensino curricular desvinculado da vida? Nós só estamos vendo isso. Pura e simplesmente, ela aí, ó. A nossa Maria Montessori, né? É ela aí. É isso aí, Marcos. E a gente até se emociona, né? Vendo a foto, uma luta lá. Nós estamos falando aí, década de 30, 40, 50, foi a Segunda Guerra Mundial, não é isso? Então, imagina a luta dela ali, que não foi fácil, não. E com uma tecnologia de ponta, né? Tinha computadores, tinha tudo, né? Para ela trabalhar. É interessante, eu estou brincando porque hoje tem tudo e nós brigamos com a própria tecnologia. A IA está aí para ajudar e usam ela para outras serventias. Enfim, e vamos destruindo o que o próprio homem está fazendo. Porque a falta de educação moral, ela faz isso. Ela acarreta o que nós estamos vivenciando. Guerras, indiferenças, frieza, né? Nós somos números, e como já dizia Chaplin, você colocou aqui, nós somos homens ou somos máquinas? E aí aqui você faz outra observação com a fala de Pestalozzi, que me chamou a atenção muito aqui. Olha, gente, nós estamos ainda no amor, hein? O exemplo, deixa eu ver a hora, acho que o exemplo vai ficar para semana aqui. Não, Marcos, porque é verdade, não adianta a gente ficar querendo correr para falar do exemplo agora, porque é o que nós estamos vivenciando. Todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, nos vendo, eu vou ser sincero, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que não é diferente de alguns estados. A violência está muito grande, sabe? Escolas são fechadas diariamente, às vezes numa só região de um bairro, da Zona Norte, ou seja, da Zona Oeste, Zona Sul, vamos colocar assim, às vezes são 30, 40 escolas que fecham naquele dia. Aí no outro dia tem outro lugar, já vai mais 30, 40. Aí vai para outra região, às vezes são 60 escolas. Ah, mas isso é normal, mas no dia seguinte, as crianças têm que ir para a escola. Vocês estão percebendo quanta coisa o amor engloba e que elas estão sendo jogadas a uma situação? Aí chega na escola, elas querem falar do que aconteceu na região delas. E o professor está certo, não é por nada. Não está aqui para aprender. Elas querem falar, extravasar coisas que estão ali dentro. Mas a frieza nossa, a coisa tão mecânica, como diz aqui, que o professor também quer extravasar, mas não tem. Já tem no dia seguinte, tem que trabalhar. Tem que colocar em prática, porque o tempo urge. Os conteúdos estão aí em cima. Então, isso que você coloca aqui com a fala de Pestalozzi, o ensino em si mesmo é neutro. Aí, ó. O ensino em si mesmo ele é neutro. Ok? O Marcos vai se debruçar. Eu estou só pincelando. Então, não promove amor nem ódio. É frio. Que caminho eu estou seguindo? O que está me acrescentando esse ensino? O que tá, de fato, me trazendo benefícios?
humanamente falando. Vamos colocar assim, humanamente falando. E ele diz, não promove o amor, mas também não promove o ódio. Então fica no meio termo. Algo acontece que vai dar mais para o amor, para o ódio. Como eu disse, tem uma crise. Hoje não tem porque está havendo violência. Eu vou mais para vingança. Acabou de morrer o vizinho, choveu com um tiro aqui. Não é isso? Ou pelo amor, que eu vou me condoer. Meu Deus do céu, olha só, mais uma vítima, então tiroteio. Então vamos lá. Aí a razão é que nele não está a essência da educação, que já falamos a essência da educação aqui. Nós estamos o tempo todo falando na essência da educação. O essencial é invisível aos olhos. Essa essência, uma das essências da educação é essa sensibilidade de ver o outro como a si mesmo. Esse é um dos aspectos dessa sensibilidade, se colocar no lugar do outro. Se colocar também no lugar do educador. A família nesse contexto, a sociedade, a comunidade neste contexto de empatia. Esta consiste no amor. Ele reforça aqui mais uma vez. Só o amor é a eterna fonte da divindade que está entronizada dentro de nós. Onde está escrito a lei de Deus? Em nossas consciências. Se está em nossas consciências essa lei, e se Deus é amor, nós somos criaturas criadas por Ele com amor. Então, essa essência, o amor, está em nós, espíritos imortais. Ela é o núcleo de onde emana o essencial da educação. Esse outro ponto da essência. Somos nós somos uma essência. Somos seres humanos. Não estamos tocando nem a parte espiritual, não. Seres humanos. E aí, Marcos, me dá uma observação, um tempinho só. Porque quando nós falamos de Jesus, eu falava na escola quando eu dava aula. Já falei várias vezes. Falei, olha, um cara lá atrás, há mais de 2000 anos, é um cara qualquer aí. Aí o pessoal, 2000 anos é Jesus. Eu falei, você que está dizendo, é Jesus? Então vamos lá. Já que você colocou Jesus. Caramba, esse cara veio e falou só de amor, já notou? Contou historinhas, fez tantas histórias, nos conclamando com exemplo, com experiências dele também. Ele é o maior educador de todos os tempos. Já imaginaram isso? Não nos cobrou absolutamente nada. Só tentando tirar de dentro para fora, como diz aqui o texto também, de dentro para fora o que nós temos de melhor. Não viu o pecador, não viu o pecado, pelo contrário, tentou trazer a autoestima do melhor que há em cada um de nós. Porque esse mal, essa falta de fazer o bem, de enxergar o outro, de ajudar o outro e de estar se ajudando, é o mecanismo que esse cara lá, 2000 anos, falou. Amai-vos. E está aqui no início lá do livro. Amai-vos uns aos outros. Ponto. Ele não, entretanto, porém, todavia, ele falou, amai-vos uns aos outros. Ponto. Com você, Marco. E lembrando que lá, já na crucificação, no final, Jesus tinha tanto amor, mas tanto amor por nós, que ele exclama, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É uma demonstração de amor, né, impressionante que ele nos deu e que Pestalozzi trouxe para a educação. É por isso que Pestalozzi faz essa declaração, que o amor é o eterno fundamento da educação, e explica que o ensino, propriamente dito, ele é neutro. Ensinar, aprender, adquirir conhecimentos, isso é neutro. Você adquire. Você estuda história, ok? Você estuda geografia, você estuda química,
Você estuda tecnologia da informação, você estuda inglês, matemática, português, etc, etc. Ok. E você vai ter conhecimentos. Mas o conhecimento, através do ensino, ele nem lhe torna uma pessoa boa nem uma pessoa má. Porque isso vai depender de uma outra questão, que é a questão do caráter, a formação do caráter. Mas se nós estamos trabalhando apenas o ensino, não estamos tocando nessa área. E aí o que acontece é o espírito que está aí reencarnado. Ele começa a se desenvolver e mostrar suas tendências, aquilo que ele é. Pronto, e acabou. Lá na existência passada, ele atropelava meio mundo, não estava nem com ninguém. Teve a bênção divina de reencarnar e os pais e os professores com a missão de educá-lo. Mas como nós estamos preocupados só em formá-lo em matemática e outras coisas, esse caráter começa a vir à tona. Ninguém está corrigindo, ninguém está trabalhando isso, que é a educação moral. Daqui a pouco, o que ele está fazendo? Está atropelando todo mundo de novo. Só que agora melhor, né? Porque tem altas tecnologias nas mãos agora para poder atropelar e fazer o mal. Por isso que Pestalozzi diz aí, o ensino não mexe com isso. Tanto que você vê pessoas com muito conhecimento, uma formação intelectual maravilhosa, e são pessoas desumanas, são pessoas egoístas. Claro que nós temos também pessoas com muito conhecimento e que são boas, óbvio. Mas isso não é uma questão moral, não é uma questão de caráter. Então, nós precisamos urgentemente trabalhar isso. Por isso que ele volta aqui, Pestalozzi, aqui nesse texto dele, volta a reprisar de novo que o amor é a essência da educação. Porque ele fala aqui, né? Vamos pegar o texto aqui, olha só, a essência da educação consiste no amor. Só o amor é a eterna fonte da divindade que está entronizada dentro de nós. E que a doutrina espírita traduz essa fala de Pestalozzi para dizer, sim, Pestalozzi tinha razão, porque o potencial divino está conosco. E que nós temos que desenvolver. Mas só que não conseguimos desenvolver sozinhos. Nós precisamos dos outros, precisamos da educação. Marcos, a Elaine faz uma observação aí dentro desse assunto. Só consigo trabalhar com meus alunos com afeto e muito carinho. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Se você não fizer isso, não adianta. Não adianta. É metódico, é mecânico, não pode ser assim. Com certeza. Tanto na escola, já que nosso programa é espírita, quanto na evangelização, lá no centro espírita. Tá? Porque nós não podemos cair nessa coisa mecânica da evangelização. Tá? Eu estou tentando de todo jeito enfiar na cabeça dessa criançada que precisa amar o próximo. Tá, daqui a pouco você vai o quê? Esbofetear, vai dar uns tapas para que eles aprendam a amar. Não é assim que se faz. Não é desse jeito. Carinho, afeto, dedicação, estar junto, caminhar junto. Isso é, de fato, educar. Porque aí o amor estará nessa base. E temos que tomar cuidado na evangelização, porque Pestalozzi diz aqui, o ensino em si é neutro, ok? E esse é o nosso grande problema que estamos enfrentando na escola. Mas também estamos enfrentando isso dentro do centro espírita na evangelização. Certa vez, visitando um centro espírita, aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro, o dirigente foi me mostrar as salas da evangelização. E isso é muito bom, você ver que tem um centro espírita com uma estrutura física para realmente melhor atender as crianças. Muito bem. Quando ele abriu a primeira sala, aí eu fiquei espantado. Fiquei espantado porque a sala tinha uma cristaleira. Você não sabe o que é cristaleira? Aí você vai procurar isso na internet. Que é um móvel antigo, tá?
prateleiras normalmente de vidro, as portas também são envidraçadas, cristaleira, porque antigamente a cristaleira onde você guardava os cristais, guardava os vidros, as louças. Então tinha uma cristaleira antiga ali, onde ficava o material todo ali da evangelização, um quadro de giz, quadro negro. Ronaldo, eu não vejo quadro negro já há muito tempo, hein? Que já foi substituído, faz tempo. Mas estava lá o quadro negro, tá? E as carteiras, que na verdade era uma mesa em formato de ferradura. Uma mesa em formato de ferradura, com bancos. Detalhe, os bancos eram feitos para adultos. A altura da mesa era para adultos. E aí eu fiz a pergunta que não devia ter feito. Nesta sala aqui, são as crianças de qual idade? Aí disse que era do jardim, 3, 4 anos. 3, 4 anos de idade, nesta sala, para trabalhar nestas condições? Gente, não dá. Tá, e qual é o currículo? Aí está lá o currículo, ensinar sobre Deus, ensinar sobre o Espírito, ensinar sobre o perispírito. Gente, evangelização não é para ensinar, evangelização é para amar. Evangelização é para ligar essa criançada ao Evangelho, aos ensinos do nosso Mestre Jesus. E você só faz isso tendo por base o amor, trabalhando as leis morais. Então, às vezes, nós nos equivocamos dentro do centro espírita, como andamos nos equivocando nas escolas, porque estamos preocupados só com as disciplinas curriculares e nada mais do que isso. E aí, como diz Allan Kardec, diariamente lançamos na nossa sociedade pessoas egoístas, individualistas, e vai por aí afora. Porque a educação moral, a formação do caráter, o amor, isso não vem sendo trabalhado. Ainda o amai-vos uns aos outros parece uma frase solta, sem sentido. Sem sentido não, deve ser para os otários. Amar o próximo. Porque estão insensíveis, estão desumanizados. Desumanizados. Olha, Ronaldo, nós acabamos de assistir ontem, domingo, a final da Copa do Mundo de Futebol. A Argentina perdeu. Aqui no Brasil, assim como lá em Buenos Aires, nós tivemos torcedores argentinos que foram para a baderna, fazendo destruição, batendo nos outros. Isso é a desumanização, é a insensibilidade. Então, nós temos muito que trabalhar na educação, com certeza. E você tocou no ponto agora, quando você falou de Jesus, aí no aspecto da cruz, a sensibilidade do mestre, não há como mensurar. A sensibilidade dele não há como mensurar. E falar de Jesus como educador, como mestre, você pensa assim, vamos colocar, é difícil falar do mestre Jesus. Eu não me sinto, eu particularmente, não me sinto capaz de. Mas aí um dia, e foi de noite, eu fiquei pensando, peraí, como assim não posso falar de Jesus? Como assim não posso citar Jesus, o mestre, independente de religião ou não? Poxa, se ele mesmo veio e deu o maior exemplo de humildade, de simplicidade, conhecedor de tudo, de todas as ciências, de tudo. Mas ele veio justamente mostrar com o seu exemplo, com o seu amor, mas o seu exemplo, como nós podemos fazer tudo o que devemos fazer na transformação, de às vezes não estar bem, se reservava algum tempo e ia orar. Se também não tivesse bem, falar, Pai, afasta de mim este cálice, mostrando o lado humano que nós temos, essa sensibilidade. Eu falei, não, se ele veio com toda a sua
vou repetir, não tem como mensurar a beleza de Jesus, o grau de humanização de Jesus. Mas se ele deu o exemplo, e ainda disse: o que eu faço, podeis fazer, eu posso sim falar de Jesus, tentar no mínimo ser igual a ele, tentar no mínimo fazer o máximo que eu puder, igual ele fez. Ele deixou claro: o que eu faço, podeis fazer. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Então, como educador e como mestre, Marcos, ele exemplificou o que é o amor. Ter o olhar para o outro, para o semelhante, como se estivesse olhando para si mesmo, no perdão, nas suas escolhas, sabendo das quedas. O outro sou eu também, com todas as deficiências, com todos os problemas, mas apto a encarar, a levantar, estender a mão e também receber quando me estendem a mão. Eu penso que Jesus, nessa referência, nos traz tudo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós estamos fazendo isso com o nosso semelhante, ou só jogando anátema? Não fazendo isso. Já vem esse pestinha para a escola. Chega, não aguento mais. Evangelização, Deus me livre, evangelizar. Tem alguma coisa, Marcos, errada em nós. Então, nós precisamos arregaçar as mangas e parar um pouquinho com os preconceitos. Quando eu digo parar, porque é uma coisa enraizada em nós que nós temos que lutar muito conosco mesmo, não com o outro. Como diz Joana de antes, Divaldo, quando partistes para o lado de cá, verás que o problema nunca foi o outro. Sempre foi você com você mesmo. É verdade, Ronaldo, é verdade. Nós temos muito o que fazer, né? Nós temos muito... Olha uma cristaleira aí. O nosso Tavares foi achar a cristaleira para mostrar aí para nós. Né? Olha o quadro negro. Muito bem, isso aí. Muito bem. O Tavares facilitou, né? A todo mundo aí para fazer a pesquisa. Né? Mas, Ronaldo, é isso aí. O que você colocou é muito importante, é muito sério. Realmente, nós estamos precisando muito trabalhar o amor na educação, trabalhar essa humanização. Entendemos que a educação, ela dá trabalho. E provavelmente nós não vamos ver os frutos de uma forma muito imediata, mas tem que ser feito, tem que se trabalhar. Mesmo que o projeto não consiga viver para sempre, não importa. Ele vai deixar uma marca. Né? E essa marca que vai ficar nos corações, que vai ficar para a humanidade, é o mais importante. Porque 2000 anos. Pois é. 2000 anos. 2000 dá trabalho. Dá trabalho. 2000 anos que Jesus esteve conosco. Há 2000 anos nós temos o Evangelho em mãos, mas ainda não conseguimos colocá-lo em prática. É que a nossa evolução moral, ela é lenta. E está lenta porque nós não temos trabalhado a educação moral, como os espíritos superiores nos indicam e Kardec referenda. Só está faltando isso, porque a hora que nós nos dedicarmos à educação moral, nós vamos começar a acelerar esse nosso progresso de moralização, de espiritualização e chegarmos com Jesus, do qual nós temos que falar sim. E não temos que ter receio em falar. Quem sou eu para falar de Jesus? Você também é filho de Deus, como Jesus também é filho de Deus. Jesus é o nosso irmão maior, ok? Porque ele já chegou ao patamar da perfeição e nós estamos no caminho. Agora, se não falarmos de Jesus, ele ficará esquecido. E se ele ficar esquecido, nós vamos perder a luz do mundo. Isso não pode acontecer. Por isso, então, e temos sim que falar de Jesus e introduzir Jesus na educação. Como você bem lembrou com os exemplos que você deu na escola, sem religião. Não é o Jesus religioso, nem o Jesus histórico. Na verdade,
é o Jesus, o enviado de Deus. É Jesus o educador, o mestre. É desse Jesus que nós estamos precisando para falar lá na escola, no centro espírita e onde estivermos. Porque ele foi muito claro. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, e fazer ao outro somente o que desejamos que o outro nos faça. Essa é a regra de ouro da educação. E como nós estamos precisando trabalhar essa regra de ouro, desenvolvê-la, fazer com que os nossos educandos aprendam a somente fazer ao outro o que deseja que o outro lhe faça. Quando nós pegarmos esse caminho, através da educação moral ou da educação do espírito que nós somos, nós vamos começar, de fato, a nos transformar e aí haveremos de transformar a nossa humanidade. Bom, Marcos, chegamos ao final, mas semana que vem, dando continuidade, já tocamos aqui no exemplo, já vamos dar continuidade aí no exemplo e depois na experiência. Muita paz no lares de todos vocês, que Jesus os abençoe, nossa Mãe Santíssima também, abençoe nosso Brasil, abençoe a nossa humanidade, que está precisando muito e muito de muita paz e muita paz. Gratidão, Marcos e Tavares. Gratidão a você, Ronaldo, por estarmos aqui compartilhando aqui o programa e introduzimos com Jesus o segundo critério da educação moral, que é o exemplo, porque ele é o maior exemplo que nós podemos ter do amor, que é o primeiro critério, e, portanto, ele mesmo, para puxar o nosso assunto aqui, no nosso próximo encontro do programa Espiritismo e Educação, lembrando que o programa vai ao ar toda segunda-feira, às 20h30, através da web rádio Estação da Luz. E você pode assistir o nosso programa, a nossa Rosane Ribeiro, mandando aí um abraço a você, Rosane, e a todos os demais que enviaram aí as suas mensagens. Então, lembrando que você pode assistir Espiritismo e Educação no YouTube. Os vídeos ficam disponíveis na playlist da Web Rádio, lá no YouTube, Estação da Luz Tavares, e também no canal Orientação Espírita. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o nosso próximo encontro. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.